Cosplay, cultura que ganha cada vez mais adeptos. Aumenta o número de pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. Você sabia que os astros podem influenciar a vida das pessoas? Conheça os diferentes campos de atuação da fotografia. E hoje vamos falar também sobre cinema nacional. Começa agora o Lente Aberta. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existem mais de 26 mil pessoas em situação de rua no país. Em Ribeirão Preto, não há dados precisos sobre pessoas que vivem em situação de rua. A nossa repórter Duda Francisco fez uma reportagem sobre o assunto. Assista. Há 8 anos, Silvio resolveu ajudar as pessoas que passam fome em Ribeirão Preto. Nós começamos a entregar 40 lanches, aos sábados. Era na garagem da casa de uma colaboradora e na minha casa. E a gente foi ver assim que esse lanche era pouco, aí foi aumentando para 80, 120, 240. Hoje nós estamos em torno de 800 lanches toda semana em pessoas que a gente nem fala mais em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade social. Silvio hoje é presidente da ONG Simplesmente Amor, que depende de doações, mas ele também realiza campanhas de arrecadações de alimentos para ajudar as pessoas em situação de rua. Então, são com as doações que nós fazemos o bazar para a gente angariar fundo para comprar. Aqui nós compramos em torno de 800 pão toda semana, compramos salsichas, tem os descartáveis, então a gente precisa de todo tipo de doação. No Brasil, há mais de 26 mil pessoas em situação de rua, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A estimativa é que esse número aumente. Em Ribeirão Preto não há dados precisos, mas é possível notar que há um número maior de pessoas vivendo nas ruas da cidade. A população em situação de rua é um grupo caracterizado pela pobreza, com vínculos familiares interrompidos, sem uma moradia convencional regular. A gente tenta sempre, em psicologia, considerar o ser humano como um ser social. Não existe o individual descolado do social. Então, por exemplo, as dificuldades de escolarização podem ser propiciadoras de vulnerabilidade social, as dificuldades econômicas, as dificuldades com relação ao sistema democrático, tudo isso fragiliza o tecido social. São essas dificuldades que Silvio busca amenizar com atitudes de solidariedade. Esse tempo aí a gente percebeu que tinha muitas pessoas com essa situação econômica difícil que às vezes moram perto de nós e a gente vai querer doar coisa tão longe de nossas casas, Então eu falo assim, perceba mais o seu redor, Olha essas pessoas invisíveis na rua. A especialista ressalta que muitos moradores em situação de rua enfrentam também problemas psicológicos que se somam com a falta de políticas públicas efetivas para a mudança dessa realidade social. A questão tem tanta dificuldade na vida dessa pessoa, ela está tão ameaçada de formas tão profundas, que é complicado você pensar em saúde mental descolado de insegurança alimentar, de falta de moradia, de falta de acesso à saúde. Silvio sabe da falta de políticas sociais, mas enquanto ela não atinge essa população de forma efetiva, ele continua trabalhando para amenizar a fome das pessoas que vivem hoje nas ruas da cidade. Eu agradeço muito de ter tido a oportunidade de estar fazendo trabalho social e eu convido a todos um dia fazer um trabalho social que vale a pena. A gente não faz pelos outros, e sim por nós.
Quem puder ajudar a ONG Simplesmente Amor, pode ligar neste número que aparece aqui no vídeo e falar com o Silvio, que é o responsável pelo trabalho. Você pode também acessar as redes sociais do projeto no Instagram e também no Facebook. Você sabia que a primeira fotografia foi feita na França há quase 200 anos? E de lá para cá muita coisa mudou, inclusive o acesso à tecnologia. E foi esse avanço que possibilitou o surgimento de cada vez mais adeptos da arte. Exatamente, Beatriz, oferecendo diversos meios de atuação e também como fonte de renda. Você acompanha a matéria completa com o nosso repórter Fernando Lopes. André se apaixonou pela fotografia quando tinha apenas 13 anos e não parou mais até se profissionalizar. Era ainda analógico, né, o equipamento analógico. Comecei fotografando casamento, eventos também, né? E ali eu fui pegando gosto, fui aprendendo. Falei, poxa, isso aqui é muito interessante. Então eu passei por essa fase aí do analógico até hoje a fase digital. A fotografia é uma arte que tem o poder de capturar o momento, além de dar uma nova visão sobre ele. Muitos são entusiastas que, através da lente de uma câmera, descobriram um novo hobby. Durante a faculdade de jornalismo, Daniel descobriu a paixão pela fotografia. As aulas sobre as técnicas foram importantes, mas foi o apoio a um colega de curso que despertou ainda mais o interesse. Coincidentemente fazendo um TCC, e esse era um fotolivro sobre a pobreza em Ribeirão. Ele acabou se sentindo apreensivo em gravar em algumas das áreas mais perigosas de Ribeirão e ele me ajudou e me pediu a ajuda dele para acompanhar ele durante a captação de imagens e depois disso acabou se tornando um hobby. Para as pessoas que iniciaram há pouco tempo na fotografia e querem trabalhar com isso, mas não sabem por onde começar, André dá algumas dicas. Existem muitas possibilidades, porque você se torna o seu próprio patrão. Então, assim, você pode começar a fazer da fotografia uma arte, você pode começar a fazer, por exemplo, quadros, exposições com a sua fotografia, fotografia de natureza, fotografia com modelos. Você pode estar escolhendo um estilo e começando já a vender essas obras com a sua própria fotografia. Uma outra opção para quem está começando são os bancos de imagens, que vendem as fotografias para o mundo inteiro. A primeira fotografia minha que eu vendi foi num banco de imagens. Então, assim, é uma possibilidade muito legal, porque você pode fotografar e às vezes você pensa, onde que eu vou colocar para as pessoas verem essas fotos? Então, os bancos de imagens é muito interessante porque é no mundo inteiro, não tem limite. Porém, não é todo mundo que considera o banco de imagens uma opção viável. Essa questão de freelancer, banco de imagem, ela é uma boa opção, mas ela não gera um lucro contínuo ou garantido. De vez em quando você pode receber um dinheiro bom de vez em quando, mas ele não é algo que você pode se deixar depender dele para a sua vida. Mas apesar de todas essas opções, os gastos com equipamentos podem ser um empecilho. Essa câmera, por exemplo, que eu tenho, é uma SL3. Eu comprei ela em 2020, durante a Black Friday, por R$4.000. Mas se hoje em dia você quisesse adquirir uma igual, você pagaria entre R$6.000 ou R$7.000. E mesmo já tendo equipamentos mais velhos tendo sido lançados, o preço de tudo tem subido e demora muito até que se pague, sabe? André concorda que os equipamentos profissionais são caros, mas com o avanço da tecnologia, ele aposta no celular como uma alternativa. Às vezes as pessoas me procuram e falam, André, qual que é o equipamento ideal para eu começar a fotografar, qual que é a máquina? Eu costumo falar que é assim, é aquela que você tem acesso. E qual que é o equipamento fotográfico hoje que a gente está tendo um acesso muito rápido? É o celular. Então o celular está tomando esse campo da fotografia porque ele é um equipamento mais rápido e você tem um acesso a ele. Então sim, hoje a maioria das pessoas que têm celular, elas estão se tornando grandes fotógrafos. Você acredita que os astros são capazes de mudar nosso comportamento aqui na Terra? Há mais de 5.000 anos, a astrologia surgiu da observação dos movimentos dos astros do céu. O estudo era de extrema importância para as culturas ancestrais. Após um longo período, gerando dúvidas, a astrologia ganha hoje mais adeptos do país. Você acompanha a entrevista completa com o repórter Luiz Felipe. Olá, estamos aqui hoje com Patrícia Sampaio Neri, taróloga e astróloga formada pela Escola de Astrologia Gaia. Patrícia atualmente é proprietária da página de autoconhecimento Astrolumine.
Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. E obrigado pela presença. Patrícia, para iniciar o nosso bate-papo, qual a importância da astrologia para a sociedade? Eu diria que a palavra é autoconhecimento, a primeira. Tem muita gente que busca astrologia para previsão, para algumas respostas de futuro e tal, que também é possível ser visto, mas o principal é o autoconhecimento. Às vezes são pessoas que têm algumas dificuldades em se relacionar porque não se conhecem. E a partir do momento em que ela tem uma visão mais objetiva e pragmática de uma consulta, falando só sobre ela, descrevendo, e aí aquilo que a gente vai falando de fora, ela vai se identificando dentro. E é como se fosse um quebra-cabeças, ela vai juntando os pedacinhos, aí a pessoa vai se entendendo e vai tomando algum tipo de atitude para fazer as alterações que ela acha necessário para ter uma vida melhor, mais feliz, se relacionar melhor com as pessoas. Por que você acha que o estudo tem sido tão procurado nesses últimos anos? É a mudança do paradigma do pensamento da sociedade com relação à astrologia, né? Era uma coisa, vamos dizer assim, um estudo muito interessante na época dos anos 70, e aí depois disso veio um fechamento, as pessoas meio que deram uma esquecida da astrologia. Essa década de 70 tem a ver com a cultura hippie da época? Sim, também, muito, né? Essa abertura de mente. E depois, se você for estudar, né, a gente vai afunilando um pouco, a gente vai tradicionalizando, né, até o dia de hoje. Se você for comparar a vivência com os hippies e se trouxer isso para a atualidade, eles vão ser pichados, coitados, entendeu? Então, na verdade, e naquela época era uma coisa que tinha realmente um certo preconceito, mas que havia uma abertura de pensamento dentro daquilo. Mas hoje não é mais uma coisa consciente, porque a estrutura foi bem, vamos dizer assim, estabelecida dentro das escolas de astrologia. E aí, hoje em dia, você tem pessoas que já iniciam a carreira sendo astrólogos, né? Então, na escola onde eu estudei, tem adolescentes e tem jovens novos de 16 a 20 anos fazendo a astrologia porque querem se tornar astrólogos como primeira profissão e não como uma profissão alternativa. E apesar de ser um estudo milenar, muito importante para os povos na antiguidade, a astrologia não é considerada uma ciência. Você acha que isso afeta a credibilidade do conhecimento? A definição é uma pseudociência. Exatamente. Porque ela pode ser comprovada pelos fatos futuros, né? Então, a gente sempre fala que uma situação no céu não confirma um ato na Terra, mas um ato na Terra, quer dizer, algo que aconteceu no passado, que você pode ver retroagindo os astros e confirmar aquilo ali no céu, aí aquilo é um fato, né? Então, é uma questão de timing, de tempo, onde que você busca a confirmação científica daquilo ou não. Mas, considerando vamos dizer assim, dentre os oráculos que nós temos, que é tarô, numerologia e astrologia, que são os mais populares, existem outros, né? Runas, as magias, etc. Mas, em princípio, são esses 3 oráculos. O que você tem mais comprovação é a astrologia, porque você tem astros realmente acontecendo, são cálculos feitos com ângulos que estão em graus, minutos, e os astros se movem e você vai observando aquele movimento no céu. E o mapa astral é justamente a identidade cósmica da pessoa. Aquilo ali é imutável, mas os astros, eles se movem. Então, essa é a comprovação, essa movimentação. Eu sempre digo que a astrologia, tanto a numerologia e o tarô também, é um aprendizado de um idioma. E Patrícia, pesquisas apontam os jovens como protagonistas no crescimento do estudo. Você concorda com isso? Concordo, por causa da abertura de mente. Tanto é que eu falei para você que existem hoje pessoas que eles escolhem, jovens, né? Escolhem já a profissão de astrologia. Isso na minha época, que não faz tanto tempo assim, era inconcebível. Até hoje existe muito preconceito. E se você não for resiliente e forte o suficiente para poder lutar pelo seu espaço ou sustentar aquilo com sabedoria e com um alicerce de conhecimento verdadeiro, fica realmente difícil. Aí é que tem aquele desserviço à astrologia, que são os astrólogos ou os esotéricos, né, que são vistos como charlatanismo. É divergente a ideia que as pessoas têm com o que a realidade é hoje em dia,
Mas os jovens realmente têm dado muita força. Mas por incrível que pareça, eles vão em busca do próprio conhecimento. Aí vem uma questão do jovem autodidata. Estudar, ver vídeo do YouTube. A maioria dos meus clientes são na faixa etária de 30 a 50 anos. Geralmente, eu não tenho tanto cliente novinho. Eu tenho curiosos, mas não tantos clientes novinhos. Porque a consulta de astrologia não é uma consulta assim baratinha. Porque o trabalho do astrólogo é aquela 2h30 de consulta, mas a pesquisa eu levo de 3 a 4 dias mergulhado no mapa daquela pessoa. Eu visto aquela pele, eu sinto, eu vejo, eu crio hipóteses, eu imagino como que aquilo pode ter acontecido, como que aquela pessoa chegou naquela equação. É um jogo de quebra-cabeças, que você vai juntando e no final você fala assim, esta é a pessoa, entendeu? E aí você apresenta para ela, essa é você. Patrícia, agradeço novamente a sua participação Muito e por obrigada. ter esclarecido alguns temas dessa temática tão importante para a sociedade. Muito obrigada pelo convite e estamos aí para quando você precisar, tá bom? É com você, Neto. No próximo bloco, teremos muito entretenimento. Vamos falar sobre cinema de rua em Ribeirão Preto. Verdade, Neto. E vamos falar também de cinema nacional. E para fechar, uma reportagem sobre cosplay. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. No passado, os cinemas de rua foram uma verdadeira febre em Ribeirão Preto. Você acompanha um pouco desse fragmento da história na reportagem de Pedro Soli. Você sabia que bem ali, ó, naquela construção tinha um cinema? Sim, antigamente tinha mesmo. Era seu amigo? É o Valdir Sampaio, que o pai dele era dono desse cinema, todos aqui. Nos anos 90, Ribeirão Preto vivia a renascença do cinema. As famílias dos mais diversos tipos se reuniam para assistir clássicos como Rei Leão, Feitiço do Tempo e Titanic. As filas rodavam as ruas da cidade, inclusive bem aqui, no que era conhecido na época como Cine Bristol. Mas o Cine Bristol entrou em decadência, e no lugar surgiu uma igreja, e ficou assim durante 2 anos, até que o projeto do Cineclube retomou o local, e agora com um novo nome, Cauim. O Cauim, ele surgiu em 1979, na época eu cursava Ciências Sociais em Araraquara. Ele surgiu porque é uma coisa até interessante, porque era uma ditadura militar e a gente achava que deveria ajudar a derrubar a ditadura. Além do Cineclube, os auto-intitulados Gêmeos do Cinema lembram que naquela época consumir cinema era uma verdadeira aventura, uma experiência marcante. Não era só ir ao cinema, era fazer um programa de verdade, que você tinha que tomar banho, pôr roupa bonita, tapete perfumado. Alguns cinemas aqui tinham tapete vermelho para o público. Nós nos sentimos meio que numa van premiere, sabe? Você se sentia muito honrado de estar ali. Entretanto, é praticamente impossível viver essa experiência descrita pelos Gêmeos. Na atualidade, a maioria dos cinemas de rua de Ribeirão Preto se tornaram prédios abandonados, bancos ou até mesmo igrejas. E para consumir o cinema, o público tem que ir ao shopping. Tinha pouquíssimo bar, de grande diversão, e a mais barata que tinha era o cinema, era 70 centavos de dólar, era bem baratinho. Hoje muita gente falava, o povo brasileiro sumiu do cinema. Não, o cinema que sumiu do povo. Então o Cauim funciona porque o Cauim é uma ONG, a gente não tem finalidade lucrativa. Olha, o Cauim, ele é o maior cineclube do mundo, não tem nada parecido em nenhum lugar do mundo. E o nosso trabalho, que é esse de formação de público, vocês devem estar até ouvindo, né? A criançada já começa a gritar lá em cima, que está para sair. Nosso trabalho é com criança. Se você andar por Ribeirão, eu uso essa máscara que está escrita Cauim, né, por causa da pandemia. Você é do Cauim? O primeiro cinema que eu fui, o segundo cinema que eu fui, 90% da população que veio ao cinema nesses últimos 20 anos começaram no Cauim. Então, ele tem uma dificuldade, porque para você trazer essas pessoas, você tem que fornecer o ônibus. Isso é muito caro. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Pesquisa Boca a Boca, apenas 34% dos brasileiros frequentam, ao menos uma vez por mês, o cinema. Os custos elevados e a era do streaming afastaram o público de forma geral. Do ponto de vista do cinema de rua, a crise veio antes, com a distribuição dos tipos de filme que estão presentes nas telonas nos dias de hoje. Hoje, o blockbuster domina os cinemas e esses filmes vão direto para os streamings. Então, esses momentos históricos ficaram com o cinema de rua, porque não tinha streaming, tinha que esperar 6 meses ou 1 ano para chegar nas locadoras e 3 anos na TV. Então, passava
de tudo. É muito ruim você passar em frente de uma padaria e ver que um dia você esteve lá dentro para assistir Alien 3, Soldado Universal. Eu acho que a cidade ainda precisa passar por esse luto do cinema de rua de Ribeirão Preto. Não, eu acho que tem que resgatar a história para viver o luto. Depois ter o luto, porque como é depredado os prédios que eram os cinemas de rua a troco de banana e a torta direita. O que parece então restar da história do cinema de rua de Ribeirão Preto é um sentimento de nostalgia e, principalmente, de amor dos apaixonados pela sétima arte. Parece que às vezes eu não me sinto no cinema dentro do cinema. E quando você estava no cinema de rua, você sabia que você estava no cinema. No meu caso específico, assim, a paixão por cinema vem desde criança, mas é uma coisa... Eu não conheço gente que larga de cinema. É uma doença... É pior que cachaça. O Cine Cauim, que vocês viram na reportagem, abre meio-dia e fecha às 10 horas da noite. Mais informações sobre a programação, você pode acessar o site oficial da instituição ou pelo telefone. E ainda falando da sétima arte, o cinema nacional tem passado por muitas mudanças nos últimos anos. Para saber mais sobre o assunto, vamos com a repórter Geisiane Cantuária. Olá! Na entrevista de estúdio de hoje, convidamos Cláudia Oliveira, professora universitária, mestre e doutora em cinema, para falar um pouquinho sobre o cinema nacional nos dias de hoje. E, claro, falar sobre a sua perspectiva como profissional. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Professora, o cinema nacional passou por muitas mudanças até os dias atuais. Poderia nos informar quais foram as mudanças mais marcantes? É muito difícil você apontar um marco do cinema nacional, porque... talvez ao contrário de que muita gente imagina, o cinema nacional ele começa junto com o cinema no mundo. Então, quando o cinema foi inventado ali em 1895, 96, logo em 1896 nós já tivemos as primeiras exibições aqui de cinema no Brasil. Então, ele caminha paralelo ao cinema mundial. Então, da mesma forma que o cinema mundial evolui enquanto linguagem, técnica, até mesmo de aparelhagem, técnicas de produção, de filmagem, de roteiro, de criação de ideia, de movimentos, o cinema nacional também caminha nessa mesma diretriz. Agora, o que os teóricos abraçam como um marco do cinema nacional, que é muito importante, e que eu também acho muito importante, que é ali na década de 60, quando nós temos o cinema novo, né? Alguns movimentos de cinema de arte no mundo, na Itália tem o neorrealismo, em outras vanguardas pelo mundo, e aqui no Brasil nós temos esse movimento do cinema novo, que começa, tido como marco no cinema nacional, porque é quando o cinema brasileiro começa a se desvencilhar do cinema, do ditado hollywoodiano da forma de se fazer cinema. É quando a gente começa a olhar para si, olhar para a forma dos nossos temas centrais no Brasil. Inclusive, esse período é um período que é chamado de, o cinema é chamado de estética da fome, né? Então, esse é um marco importante, mas é um marco abraçado pelos teóricos. Mas eu acho que a década de 90, que a retomada do cinema nacional também, eu acredito ser um marco muito importante, que é quando a gente retoma o cinema nacional depois de uma tragédia, de falta de incentivo político, fiscal, né? Ali depois, ainda na década de 90, é criada a lei do audiovisual, é que o cinema começa a encontrar as produções, o incentivo, o dinheiro, as ideias e a começar a se tornar indústria. O cinema norte-americano, ele é considerado o maior concorrente do cinema nacional? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, mas eu me arriscaria a dizer que o concorrente do cinema nacional é a própria ignorância, eu acho. A gente tem uma deficiência muito grande de salas de exibição. Então, por uma questão industrial, questão de grana, questão de retorno, bilheteria, a maioria das salas elas são colocadas à disposição do cinema blockbuster, né, o cinema hollywoodiano. E o cinema nacional fica um pouco à mercê das diretrizes nacionais de incentivo, então cotas, as chamadas cotas. Mas o cinema brasileiro ele carrega esse estigma de ser um cinema ruim.
né? Então, nós temos também a deficiência de incentivo, mas nós temos também uma certa ignorância do sistema, não só da população, mas do sistema, e enxergar o cinema nacional como um cinema bom, né? Tão bom quanto qualquer outro cinema. Certo. E quais os filmes nacionais que dão maior bilheteria no Brasil hoje? O cinema de maior bilheteria foi agora, em 2019, com Minha Mãe é uma Peça 3. Bateu recorde da história do cinema nacional, né? Então, você envereda aí para o lado mais... Você tem na própria história do cinema nacional, desde quando ele se torna cinema, ali na década de 30, a comédia, né? A comédia, ela é facilmente roteirizada no Brasil e se torna cinema. Então, acho que a gente meio que carrega um pouco dessa história das comédias, né? Hoje em dia, os filmes que se parecem, vamos chamar assim, com cinemas blockbusters hollywoodianos, que têm a mesma, vamos dizer assim, o mesmo método, a mesma receita, são os filmes que costumam chamar a maior a bilheteria, né? Hoje em dia nós temos fortemente a Globo Filmes, produzindo esse tipo de filme. O romântico, né? O filme romântico, a própria comédia e etc., né? Os filmes de arte, eles são como eles sempre foram, eles sempre estiveram nas marginais e muito provavelmente vão continuar estando. E na sua percepção, quais as maiores dificuldades que o cinema nacional enfrenta hoje? Hoje, é engraçado, né? A gente começa depois dos anos 2000, 2010, de 2000 a 2010, a gente tem um boom do cinema nacional, acho que todo mundo conhece, todo mundo assistiu. Antes a gente teve um filme muito reverenciado aí, que é o Central do Brasil, mas aí no começo da década de 2000 a gente tem Cidade de Deus, que é um filme referenciado inclusive mundialmente, né? Então a gente começa um boom do cinema nacional. Na década de 2010 até 2020, a gente tem, 2013, nós tivemos recorde de lançamento de títulos nacionais. Então, assim, o cinema nacional ainda ele não se consolidou como indústria, mas ele está a um passo de. A gente ainda não tem gêneros, a gente tem, por exemplo, a ficção científica ainda muito pouco título de ficção científica. Então, está faltando algumas coisas aí para a gente se consolidar, mas a gente está num caminho bom. É que agora a gente precisa esperar um pouco com relação, né, a todas as coisas que nós estamos passando pela situação política do país, para ver como vão ficar esses incentivos. Mas, nas últimas 2 décadas, nós tivemos bons lançamentos aí de filmes. Certo. E pensando mais lá na frente, como que você vê o futuro desses filmes nacionais? O cinema como um todo, ele está... É engraçado esses discursos assim que a gente leva mais pro apocalipse, né? Como o fim de alguma coisa. Eu não acredito no fim de nada, porque quando a fotografia foi inventada, né, pensava-se que a pintura ia morrer. E a pintura se renasceu dentro daquilo que ela até se libertou, né? Porque a pintura passou a ser mais criativa, tiveram as vanguardas, etc. Quando o cinema foi inventado, a fotografia foi ameaçada. Então, assim, essas ameaças, elas são frequentes em qualquer renascimento de uma nova mídia. O cinema vai passar pela mesma coisa, né? A gente vai ter mudanças aí de paradigma, de exibição, hoje em dia as pessoas estão assistindo mais filme pelo celular, não vão ao cinema, né? E a pandemia deu essa desacelerada ainda mais. Então, o cinema pode até mudar sua forma de exibição, mas ele está muito longe de uma morte. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, de coração. Voltamos com você, Beatriz Fabre. Ao contrário do que muitos pensam, o cosplay tem origem norte-americana e não oriental. Confira mais detalhes na matéria completa a seguir, com o repórter Vinícius Oliveira. Quando ainda era adolescente, Bruna se apaixonou pelos animes. Hoje a universitária é uma cosplay. Eu vi aqueles personagens e achava eles muito bonitos e legais. Eu falava, nossa, eu quero me parecer com eles. Aí foi passando o tempo, eu descobri que existia
a arte do cosplay e comecei a pesquisar mais para saber como é que faz as coisas, o que tem que comprar, como que faz. E foi assim. O universo cosplay, grande destaque da cultura pop, pode ser visto hoje no país em eventos como a Comic Con, Anime Fest, que servem para levar os fãs de quadrinhos e animes em uma imersão deste universo compartilhado. Larissa organiza eventos para reunir os cosplay há mais de 9 anos. Ela lembra que no início dos anos 2000, com o crescimento desse público, surgiu a ideia de criar espaços para reuni-los. Nosso evento, desde o começo, ele sempre foi voltado para essa cultura nerd, de ter essa comunicação em comum, né, gostos em comuns, né? Nos primórdios, lá em 2008, eu acho, 2007, a gente já via que o pessoal precisava de um espaço que todos conseguissem se encontrar, né? E você se sentir acolhido, né? Porque era um universo totalmente diferente, uma tribo diferente, né? Se sentir acolhido foi o que deixou o evento crescer. Larissa diz que hoje, com as redes sociais, os eventos direcionados ao mundo cosplay cresceram muito, transformando em uma indústria de entretenimento. Eu conheço muitas pessoas, muitos cosplayers, né, que são de agências. Então o pessoal contrata para ir em grandes eventos, tem cosplayers a nível internacional por aí também, né? Então é algo que tem muito potencial e querendo ou não atrair público. O público quer ver coisas diferentes, né? Para esse psicólogo social, todas as formas de entretenimento que fazem as pessoas fugirem da realidade devem ser vistas com cautela. Dano à saúde mental é quando o indivíduo se confunde com o próprio personagem, né? E aí ele não consegue mais enfrentar a realidade do dia a dia, né? Isso acontece nos bailes de carnaval, nos bailes de fantasia, né? Só que chega na quarta-feira de cinzas e volta para sua vida normal, né? Os cosplayers, digamos assim, que querem viver nesse mundo da fantasia, né? Então isso acaba levando a uma desindividualização, né? Uma perda de identidade e a assunção de uma identidade fictícia, né? O indivíduo, então, transforma a vida dele num grande teatro de fantasia, né? Enquanto ele é adolescente, né? Isso ainda vai, né? Porque ele está brincando de fazer teatro, de fazer fantasia, mas quando ele vira adulto, né? Os problemas aparecem e aí a gente teve casos bem graves de indivíduos que tiveram que entrar em contato com a realidade. Bruna diz que separa bem a realidade da fantasia e que a prática do cosplay para ela é um hobby e pretende transformar em negócio no futuro. No futuro, quando eu estiver trabalhando já bem financeiramente, eu planejo começar assim, trabalhar com isso. Porque eu acho muito legal fazer meus próprios cosplays também. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.